Dois políticos foram julgados em maio pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Em um dos casos, o crime já estava prescrito. Os julgamentos tiveram grande repercussão. Por 7-3, o plenário do Supremo condenou em maio o deputado José Gerardo, do PMDB do Ceará, por crime de responsabilidade. Quando era prefeito de Caucaia, recursos repassados pelo Ministério do Meio Ambiente para a construção de um açude foram usados em outro projeto. Na hora de decidir a pena, os ministros se dividiram. 2 votaram por penas inferiores a 2 anos, o que levaria à prescrição punitiva. Mas 5 ministros, que representaram a maioria, condenaram o deputado a 2 anos e 2 meses de detenção. Pena convertida no pagamento de 50 salários mínimos e na prestação de serviços comunitários. Fixo a pena base em 2 anos e 2 meses de detenção. Pena que torno definitiva em razão da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes da parte geral do Código Penal, artigos 61 a 65 do CP, bem como pela falta de causas especiais de diminuição ou de aumento de pena. Também em maio, o Supremo condenou o deputado Cássio Taniguchi, do Democratas do Paraná. Na época em que foi prefeito de Curitiba, ele teria usado parte de um empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para pagar uma indenização a Luiz Gastão de Alencar, um homem influente no estado que teve o imóvel desapropriado. Ele foi condenado a 6 meses de detenção, mas como o crime já estava prescrito, a pena não foi cumprida. Por maioria, condenou o réu à pena de 3 meses de detenção pela prática do delito previsto no inciso 4º e a outros 3 meses de detenção pelo cometimento do crime tipificado no inciso 5º, ambos do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67. Reconhecia consumada a prescrição da pretensão punitiva, não é, do Estado. Bem, para conversar sobre as pautas e julgamentos do Supremo Tribunal Federal, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa tarde. Boa tarde. Bem, mais uma vez se discute sobre a prescrição. Como é que funciona isso? Veja, quando a gente fala em direito penal, nós temos que levar em consideração 2 tipos de prescrição. A prescrição da pretensão punitiva, que é aquele direito que o Estado tem de perseguir o criminoso para processá-lo e condená-lo. Então, prescrição da pretensão punitiva, há um prazo para que isso ocorra. O Estado não pode perseguir um criminoso eternamente. E depois, uma vez condenado, fixa aquela pena, né, a pena base, como nós ouvimos o ministro falar, e a partir dessa pena base, o Estado terá também um outro prazo para executar essa pena. Então, nós teremos a prescrição da pretensão executória. Então, o Estado, ele tem sempre um prazo para buscar a punição deste criminoso. E nesses 2 casos dos parlamentares, o que nós tivemos foi a pretensão da punibilidade pela prescrição nesse primeiro fato. Por quê? Toma-se a pena máxima de um crime, por exemplo, nos crimes mais graves em que a pena máxima, a pena seja superior a 12 anos, por exemplo, no homicídio também pode ser, a prescrição seria de 20 anos. Então, o Estado teria 20 anos para poder processar e condenar aquela pessoa pelo cometimento daquele crime. O julgado e condenado, calcula-se novamente outro prazo para que se execute essa pena e aí se dê a resposta à sociedade. Existe outro caso recente de algum parlamentar? Esse semestre ele foi marcado por situações assim bastante diferenciadas, né, dos outros anos que nós acompanhamos direto do plenário, as sessões plenárias do Supremo. Tivemos 2 condenações, mais extinção pela punibilidade pela prescrição, mas tivemos também o recebimento de uma denúncia contra o senador Valdir Raupp por suposto desvio também, envolveria crimes de responsabilidade também, desvio de verbas de um empréstimo obtido junto ao Banco Mundial. Os ministros entenderam, numa votação bastante apertada, a maioria de 6-5, que havia sim fortes indícios de que teria havido esse desvio e que, portanto, o processo deveria ser iniciado. Então, recebida a denúncia contra o senador, agora se começa o processo crime, né? Contraditório, ampla defesa, devido processo legal. E por que esses processos acabam chegando ao Supremo? Esses processos chegam ao Supremo porque quando nós temos envolvidos parlamentares federais, deputados federais e senadores da República, a Constituição garante a prerrogativa de foro.
Então, todo processo que já tiver, processo criminal, processo penal, que tiver já sido iniciado contra essas pessoas, a partir do momento em que elas são diplomadas, e isso acontece no momento anterior à data da posse, elas já têm a chamada imunidade parlamentar. E aí todo processo crime iniciado ou que está em execução vem para o Supremo Tribunal Federal. Ao término do mandato, esses processos voltam às comarcas, à Justiça Comum, para continuar o processamento. Ok, agora no segundo semestre, o Supremo Tribunal Federal deve realizar audiência pública para ouvir as organizações que defendem os direitos dos povos quilombolas. O Democratas alega que o decreto que trata da ocupação de terras de comunidades de quilombos disciplina procedimentos que podem aumentar as despesas. O relator da ação é o ministro César Peluso. No início do ano, entidades defensoras dos direitos dos povos quilombolas se reuniram com a ministra Carmen Lúcia para pedir a realização de audiência pública sobre o assunto. A comitiva alega que o que está em jogo é a sobrevivência dos quilombos devido às fortes ameaças de morte. Hoje, em todo o Brasil, existem 3.000 comunidades quilombolas. E hoje, Karina, como é que ocorre essa titulação das terras dos povos quilombolas? Vejam, essa titulação, esse direito é conferido pela própria Constituição Federal. Está lá no ato das disposições constitucionais transitórias, o direito que essas comunidades têm daquelas terras em que ocupam. Mas para que haja efetivamente a transferência da propriedade, é preciso que haja primeiro um processo administrativo perante o INCRA, que pode se iniciar de ofício, que a gente diz, diretamente pelo INCRA, ou pode uma dessas comunidades solicitar ao INCRA que inicie o processo para se aferir se essa comunidade realmente preenche os pressupostos históricos, sociais, se elas que se auto-intitulam descendentes dos quilombolas devem ter aquelas terras demarcadas, delimitadas pelo próprio INCRA, e todo um laudo, um estudo, é feito um estudo antropológico com a emissão de laudos, uma análise dessas circunstâncias são feitas pelo próprio INCRA, e no processo administrativo combina-se com o deferimento dessa titulação ou não, mas tudo tramita dentro de um processo administrativo. E se a terra ocupada for de particular, por exemplo? Esse é um dos pontos questionados na ação direta de inconstitucionalidade, cujo relator, o ministro César Peluso, e que possivelmente poderemos ter julgado esse semestre. A grande circunstância que traz esse decreto e que se tem por inconstitucional, os democratas entendem que é inconstitucional, é que ele traz a possibilidade de desapropriação quando essas terras forem de particulares. Sendo uma possibilidade, havendo uma possibilidade de desapropriação, isso ensejaria para o Estado uma despesa muito grande, porque toda desapropriação deve ser precedida, indenizada. E havendo essa indenização, traria um ônus muito grande para o Estado. Esse é o ponto principal. O que se entende por remanescentes dessas comunidades? Remanescentes das comunidades quilombolas. Na época da escravidão, os negros que fugiam das senzalas, eles se refugiavam em determinados locais e ali formavam certos grupos de resistência contra a própria escravidão. E essas comunidades, elas surgiram ao longo do Brasil todo, e nós temos, como vimos na reportagem, aproximadamente 3.000 comunidades quilombolas. E o próprio decreto questionado, ele traz uma definição do que seria essas comunidades remanescentes dos quilombolas. Então, que teriam esses traços étnicos, esse histórico social envolvendo o passado. Então, que se eles se auto-intitulam, essa auto-intitulação também é um dos pontos rebatidos por esse decreto. Bem, a expressão do